Para entender as doenças do sistema cardiovascular ou do coração, você precisa assistir esse vídeo até o final. Olá, time! Como vocês estão? Eu estou bem. Eu fiz uma enquete no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já vou deixar aqui o card para você ir lá e já me seguir. E eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas quais doenças ou quais sistemas elas achavam difícil de entender. E disparado, o sistema neurológico e o cardiovascular foram os mais pedidos. E aí eu pensei, bom, eu vou trazer uma doença do sistema cardiovascular para o nosso quadro Descomplicando Doenças. Mas depois eu pensei bem, sistema cardiovascular é realmente desafiador. Então, por que não eu começar pelo começo? Por que não eu fazer nesse quadro uma revisão rápida e simples, da forma mais fácil que eu conseguir, sobre a anatomia do coração e como a circulação funciona. Para onde que o sangue vai, para onde que ele deixa de ir. Então, nesse vídeo, você vai aprender como a circulação funciona, vai saber identificar os lados do coração, as estruturas do coração e como o coração funciona também. Esse vídeo é um vídeo base, se você precisar revisitar, revisite quantas vezes você quiser, porque se você sabe o normal, é muito menos complicado de você entender as consequências de uma doença que afete a circulação ou o coração. Isso aqui é o básico, você precisa dominar isso antes de sair por aí estudando doença cardiovascular. Primeiro eu vou falar sobre o coração e depois a gente vai para a circulação. Antes do coração, você tem que saber que ele está protegido por um saco que é o chamado saco pericárdio, ou pericárdio parietal. É um saco, é uma membrana fina que protege o coração do meio externo e ele tem dentro dele um líquido que é para lubrificar o coração, para ajudar o coração a bater, a bombear. Depois, se você corta aquele saco pericárdio, você expõe o coração. E o coração, a parte mais externa que você vai ver, é o epicárdio ou pericárdio visceral, como queira chamar. A parte mais externa. E ali é a hora da gente diferenciar o lado direito do lado esquerdo. Como a gente faz isso? Tem duas formas. A primeira forma é olhando o ápice do coração. O lado do ápice do coração vai ser o lado esquerdo. Quando você está fazendo uma necrópsia, por exemplo, você consegue tocar bastante no coração. E aí vem a segunda forma, identificar o lado esquerdo e o lado direito pela consistência. Então, o lado direito é o lado mais fraco, mais flácido, e o lado esquerdo é o lado mais firme. Então, o lado direito tem mais ou menos a consistência da sua bochecha, enquanto o lado esquerdo, da ponta do seu nariz, ele é mais firme. Essa é mais ou menos a comparação que a gente faz. Então, o lado esquerdo, o mais firme, o mais forte, o músculo é maior, e o lado direito, o mais flácido. Ok, então a gente identificou os lados. Tem uma estruturinha em cima, quase no início, assim, na base do coração, que é chamada de aurícula, que é nada mais nada menos que o átrio do coração, certo? Então, a gente já sabe a parte externa, já sabe identificar os lados, já sabe o que é a aurícula. E aí, a gente vai entrar no coração, abrir o coração. O músculo cardíaco é o chamado miocárdio. Então, tudo que você vê a partir do corte do coração é o miocárdio. Mas tem uma parte de dentro que é o que a gente chama de endocárdio. É uma parte muito importante, principalmente quando tem endocardite. É o local onde terminam com as válvulas. Ainda na parte interna, existe o músculo papilar e existe também as cordas tendíneas, que são aquelas cordas que ligam o miocárdio até as válvulas. E vamos falar agora das válvulas. Cada lado tem dois tipos de válvulas. As válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. Do lado direito, a válvula atrioventricular é chamada de tricúspide e no lado esquerdo, a válvula atrioventricular é chamada de mitral ou bicúspide. Para você gravar muito bem, lembre-se que a parede do ventrículo direito é a mais fraca. Se ela é mais fraca, ela precisa de um maior número de válvulas. Então, a válvula do direito é tricúspide, enquanto o esquerdo, o lado mais forte, válvula bicúspide ou mitral. E aí depois a gente vai para as semilunares. As semilunares vão receber o nome
do vaso, seguindo a circulação sanguínea. Do lado direito, a válvula semilunar é chamada de pulmonar, porque o sangue vai do coração, do ventrículo, para o pulmão. E no lado esquerdo, a semilunar vai ser chamada de semilunar aórtica, porque o sangue vai sair pela artéria aorta. Ponto. Falamos sobre as estruturas. Agora, a gente vai entender como o coração bombeia, como que isso acontece. O coração faz basicamente dois movimentos, o movimento de sístole e o movimento de diástole. O movimento de sístole é o movimento de contração, que ele faz assim. E o movimento de diástole é o de relaxamento. Então ele contrai, relaxa. Sístole, diástole. O que acontece nesses dois movimentos? Quando ele faz o movimento de diástole, que é o relaxamento, ele vai relaxar para o sangue entrar. E depois disso, ele faz a contração para o sangue ser ejetado. Então ele faz assim para entrar sangue, assim para expulsar o sangue, para o sangue ir embora. É isso que acontece. Esses são os dois movimentos. E quem auxilia nesses movimentos também são as válvulas. E é por isso que elas existem, para controlar o fluxo e para impedir que o sangue que entrou naquela câmara não retorne para a câmara anterior ou para o corpo. Então a válvula vai ser como um tipo de segurança. E ela faz esse movimento aqui. Quando ela abre, quando ela fecha. Então se ela fecha, o sangue não consegue sair daqui de baixo do ventrículo para ir para o átrio, da onde ele acabou de sair. A quantidade também, a válvula vai controlar a quantidade de sangue que sai do átrio para o ventrículo. Então é assim que funciona. Então a válvula é como se fosse um segurança, uma porta que vai controlar a quantidade de sangue que entra, quantidade de sangue que sai e para impedir que o sangue que entrou não retorne de onde ele veio, que isso não pode. Sabendo de todas essas coisas, agora sim a gente vai passar por os vasos. São 4 vasos que são conectados no coração e na parte do sistema circulatório, você sabe que ele basicamente é formado por artéria e veia e todas as suas ramificações menores. Vênula, capilar, arteríola, microcapilar, por aí vai. Então são veias e artérias as maiores e o resto são todos que derivam das veias e das artérias. E aí a gente vai focar aqui nas veias e nas artérias, tá? Antes de tudo, é preciso que você saiba que tudo que entra é veia, tudo que sai é artéria. Leve isso para a sua vida. Tudo que entra é veia, tudo que sai é artéria. O sistema circulatório funciona da seguinte forma, resumidamente. Sangue que está no corpo vai para o coração, sangue que está no coração vai para o corpo depois. Mas o que acontece nesse meio tempo? Todo o sangue que está no corpo e vai para o coração, lembra, tudo que entra é veia. Então ele vai entrar no coração pela veia cava. Esse sangue que vem do organismo para o coração, ele está pobre em nutrientes, está pobre em oxigênio porque os órgãos já pegaram tudo, já utilizaram tudo. É como se o coração fosse o posto de gasolina. O sangue que vem do corpo precisa passar pelo posto de gasolina para poder se reabastecer de nutrientes, de oxigênio, para poder levar de novo a felicidade para o resto do corpo novamente e assim para sempre até que essa vida se finde. É assim que a gente começa a nossa viagem pelo sistema circulatório. Sangue do corpo para o coração, vai entrar no coração lá no átrio, porque a ordem é átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. Vai entrar no átrio direito pela veia cava. Tudo que entra é veia. Esse sangue vai passar para o ventrículo direito e aí ele vai precisar ser reabastecido. Ele vai ser reabastecido no pulmão. Vai passar para o pulmão trocar, fazer as trocas gasosas e dar bastante oxigênio para aquele sangue, bastante nutriente. É o pulmão que vai fazer isso. Tudo que entra é veia, tudo que sai é artéria. Então, ele sai do coração pro pulmão pela artéria pulmonar. Vai pro pulmão pela artéria pulmonar. Foi pro pulmão, fez lá o trabalho dele, oxigenou. Agora esse sangue tá potente e ele vai precisar retornar pro corpo. Mas antes, ele vai passar pelo coração, porque o coração é o que manda esse sangue embora. Ele vai entrar pelo coração, pela veia pulmonar. Tudo que entra, veia. Veia pulmonar. Saiu do pulmão, entrou no coração. Entrou no coração depois do pulmão, veia pulmonar. Veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo.
E agora esse sangue está pronto para ser liberado para a circulação e para os órgãos utilizarem todo o nutriente que esse sangue tem. Ele vai sair pela artéria aorta, nossa mestra, nossa rainha. A artéria aorta, é por ela que o sangue oxigenado vai sair, o sangue arterial. E finalizou o nosso ciclo de sistema circulatório. É isso que você precisa saber. Esse é o básico e eu tentei trazer para você da melhor forma e da forma mais fácil que eu consegui. Vamos resumir tudo para você em menos de 1 minuto. Lados do coração: direito, mais flácido, esquerdo, mais forte. Nome das camadas do coração: então saco pericárdio, o epicárdio, o pericárdio visceral, miocárdio, endocárdio. Nome das válvulas: lado direito, válvula tricúspide, semilunar pulmonar. Lado esquerdo, válvulas mitral ou bicúspide, semilunar aórtica. Circulação: tudo que entra é veia, tudo que sai é artéria. O sangue do organismo vai para o coração pobre em nutrientes, pobre em oxigênio, vai pela veia cava e entra no átrio direito por ela, passa ventrículo direito, vai para o pulmão para ser oxigenado a partir da artéria pulmonar, chega no pulmão, oxigenou, nutriente, sai, entra no coração, no lado esquerdo, no átrio esquerdo, pela veia pulmonar, passa pelo ventrículo e vai para o corpo pela artéria aorta. Ponto final, é isso que você precisa saber. E tudo que tem consequência, tudo que vai afetar o bombeamento do coração, a sístole, a diástole, tudo que vai afetar isso vai afetar essa circulação. Se você sabe o normal, você vai saber onde que vai prejudicar. Eu espero ter esclarecido. Se ficou ainda alguma dúvida, por favor, me deixe nos comentários ou me mande lá no direct. E nos vemos no próximo vídeo.